Pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro que eu fiz uma resenha, A História da Outra, da autora Thaís Moreira. Então, para poder fazer essa resenha, eu segui um passo a passo de um vídeo anterior que eu fiz de como fazer uma resenha. E hoje, então, estarei detalhando, fazendo essa resenha junto com vocês também. Então, o que fala de fato, né, esse livro que também está aqui em cima, A História da Outra? Inicialmente, eu cheguei a pensar que seria algum tipo de clichê adolescente, naquelas coisas relacionadas a namoro, traição, essas coisas assim. Porém, não é exatamente sobre isso, né, que o livro fala. A outra é o próprio sujeito, né, de um modo. E esse sujeito que está sendo destacado como a outra é alguém que não está em destaque inicialmente. Ao decorrer desse vídeo, estarei falando um pouquinho sobre isso também. Então, assim, a outra eu achei um livro muito corajoso, muito bem escrito. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é coisas do que eu escrevi durante a minha leitura. Então, assim, eu achei ele muito corajoso, muito bem escrito, por se tratar de um autorrelato, né? É uma autobiografia, em que a autora ela está falando justamente das suas vivências na escola, no ambiente familiar, no ambiente de amizades. Ao longo do decorrer da leitura do livro, é possível a gente conseguir identificar isso. Então, com isso também eu quero perguntar a você que está assistindo esse vídeo. Afinal, né, quem nunca foi a outra ou quem nunca foi o outro? Porque todos nós, de algum modo, já estivemos em um segundo plano, né? Não éramos o principal em alguma coisa, estávamos ali na posição de coadjuvante. Então, a outra, ela traz esse tipo de relato para nós e também com uma autorreflexão. E na nota da autora, no final, ela vai detalhando, né, que ela era considerada uma pessoa inteligente, com futuro brilhante, e que algumas vezes era considerada boa em tudo. Então, vai o questionamento também, né? Como que uma pessoa que teria todo esse futuro brilhante pela frente passou a se considerar a ser uma outra, entende? Então, é nesse sentido também que cabe a nós refletirmos que em algum momento nós estaremos em um papel de destaque, em um papel principal, e em outros planos da vida talvez não sejamos o principal em tudo, entende? Então, de algum modo, eu acredito que nós somos sim principais e também somos coadjuvante. Em algum momento nós somos esse outro e muitas vezes nós também somos vistos como ninguém. Depende muito da situação que está sendo, né, vivenciada. Dando continuidade, então, o que o livro aborda, né? Ele é um livro que foi escrito em versos de cunho autobiográfico da autora Thaís Moreira. Então, assim, o que ele aborda de modo geral? Na descrição que está atrás do livro, né, fala justamente que ele é uma abordagem sobre saúde mental, ansiedade, depressão, mas ele não é escrito exatamente assim, olha, isso é saúde mental, isso é ansiedade, isso é depressão. Não, não é desse jeito. Ela vai escrevendo sobre as sensações que ela sente, como ela vê esse mundo, como ela enxerga esse mundo ao seu redor, entende? Então, assim, ela vai descrevendo como que essas questões de saúde mental, de ansiedade, estão internas, como que ela enxerga, se mostra ao mundo dessa forma, como que ela vê o mundo dessa forma. Então, eu acredito que a abordagem, né, complementando a própria descrição, trata também sobre isso. Então, assim, para que o livro serve de fato, né? É uma interpretação minha também. Ele serve para que nós enxergamos e reconhecemos como seres humanos e que, em algumas vezes, possamos precisar de ajuda e que a escrita também é um refúgio. Precisar de ajuda no sentido de um apoio familiar, de um apoio nos nossos círculos de trabalho, de amizade, da escola, e que o refúgio, para tratar com essas questões de saúde mental, é individual de cada pessoa. No caso, a autora ela recorreu para a escrita, né, inicialmente, e acredito também que tenha buscado outros tipos de suporte depois. Dando continuidade, então, né, quem é a autora? A autora, ela é napolitana, ela é daqui de Eunápolis, também é a minha cidade, e ela atualmente, né, estava estudando psicologia na UFMG, quando ela fez esse livro. Na época ela tinha 22 anos, esse livro a data dele é de 2020, então hoje, né, 24 anos, provavelmente também.
E mesmo não tendo um projeto de vida bem definido, ela sempre teve interesse pela arte, pela música e enfrentando então essas dificuldades. Então essa aqui é a autora, a Thaís Moreira, foi quem escreveu esse livro e ela também realiza alguns vídeos e materiais relacionados à arte, né? Como música, dança, e ela também tem um canal no YouTube que eu vou deixar aqui no final para vocês. Então, assim, né? Explicação, a visão de quem o produziu. Como é que eu vi isso, né? Eu vi como uma resposta, né? Eu vi como uma resposta às coisas que ela viveu, que ela sentiu e que ela viu. Por que uma resposta? Porque às vezes parece que é construído como se fosse um diálogo, entende? Aquilo que ela não externa para fora, diretamente para outra pessoa, de algum modo, de uma situação que ela viu ou que ela passou, ela não necessariamente chegou até aquela pessoa e disse, mas ela escreveu como que ela se sentiu e em alguns momentos até dá uma devida resposta, né, para esse tipo de situação. Então, para mim, esse livro ele se trata de uma resposta a tudo isso que se sente, assim como um relato, né, de como que isso foi passado. Isso também está em nota da autora, né, trechos de alguém que sempre foi motivada e elogiada, no sentido de ter um futuro brilhante, porém no âmbito social sofria o que hoje a gente chama, né, também de preconceito, bullying e exclusões de modo geral. Então, assim, além disso, né, a visão de quem produziu, explicação, como que eu vou falar sobre isso, né? Para mim parece alguém que busca ser algo, ser alguém, alguma coisa na vida. É aquilo de ter muita expectativa em cima do corpo desse ser e esse corpo também sente essa pressão de dar uma resposta a isso. Mas esse corpo também, esse sujeito em si, também pode ter outras prioridades. Não está ali apenas para cumprir demandas, necessidades ou investimentos que recebeu de outras pessoas, entende? Então eu vejo assim que alguém que busca ser algo, alguém também em relação a isso, né, essa cobrança social, mas que quer traçar o próprio caminho, quer fazer suas próprias escolhas, quer estar onde quiser estar. E muitas vezes considerada irrelevante, né? Isso aqui aparece, né, também durante o livro, que muitas vezes ela foi considerada ou vista como um ser irrelevante e que esses traumas que foram causados na infância, na adolescência, ainda estão presentes na sua vida adulta. E eu acho isso também muito corajoso de se falar, porque a gente muitas vezes, né, tem dificuldade de falar sobre os nossos traumas e que o reflexo do que nós somos na vida adulta também tem muito a ver com quem nós somos na nossa infância e também na nossa adolescência. E quanto antes a gente saber melhor lidar com essas emoções, com esses desabafos, melhores, né, estaremos na nossa vida adulta, de saber lidar com as diversas e múltiplas situações. Então, nesse livro também, ela fala sobre os seus medos, sobre as suas dúvidas, sobre os seus sonhos inalcançados e é escrita por necessidade. Porque como não tinha esse embate direto, né, nessas situações em que ocorria, não chegava diretamente para a pessoa, para o sujeito, para o ambiente em que ela estava, então a escrita ela surgiu como uma necessidade de expressar, então, estas emoções. Dando continuidade, eu vou ler agora para vocês um trecho aqui do livro, que está em Ironia do Destino, na página 44 até a página 45, que diz bem assim: Mas agora eu sei que tudo o que passei não serviu de nada, apenas para justificar os meus medos, de conhecer outros segredos e de ouvir outros risos. E não é culpa minha se ao chegar no fim da linha, olhar para trás e dizer: vivi, vi e não vi, ao mesmo tempo que sei que pelo menos melhorei das medidas sagradas de correções modeladas que você deixou em mim. Então, eu achei esse trecho bastante interessante, porque ele fala justamente, né, desses medos, desses segredos que a gente guarda, essa necessidade também de conhecer outras pessoas e que questionar. A gente de fato está vivendo, está cumprindo essas metas, a gente vê uma situação, mas também não vê uma situação. Então, eu acho que isso aqui tem muito a ver com a interpretação individual de cada pessoa, né? Como que esses trechos refletem individualmente em cada sujeito. Dando continuidade, então, né?
como é que ele foi desenvolvido, produzido, organizado e etc. Então, né, já falei, ele é autobiográfico, foi escrito em versos, né, de modo em versos, e tem 7 tópicos, ou também chamadas de divisões, e tem a nota da autora, que eu achei riquíssimo, essa nota da autora, porque nos ajuda a compreender de fato, né, a visão de quem escreveu, que é justamente isso que nós acabamos de falar. Então, é dividido nesses 7 tópicos, sendo a outra e o mundo, utopia, Pandora, inquietude, tarefas de Hércules, caos, fim. E que também vou detalhar um pouquinho, né, sobre cada um desses e a minha visão sobre eles também. Então, assim, por que escreveu e abordagens, né? O que traz de um modo geral? Fala justamente sobre as crenças, essa crença, né, no que é esse amor, como que ela vê sobre isso. E lá na página 42 a 43, eu vou ler um pouquinho da 43, que fala bem assim: porém, é apenas o amor? Explique-me, por favor, porque somente ele pode nos salvar. Então, assim, isso aqui eu acredito que também tem muito a ver com a visão da autora, né? Esse questionamento do amor, e assim, eu acredito que sim, que o amor é o que salva o mundo, é o que vai salvar essas relações, porque o amor, ele define pra mim o que é o respeito. É você respeitar a integridade do outro sujeito e você saber reconhecer que esse outro sujeito também é tão importante quanto você. E fala também sobre os medos, esses medos que eles estão internos dentro de cada um. E por isso escrevo só, para espantar os fantasmas que custam a me assombrar. Então, esses fantasmas são os nossos medos internos, são as nossas frustrações, são as nossas inquietudes dentro de nós, entende? E assim, quando ela fala também sobre esses medos, ela também fala depois, em seguida, sobre o silêncio, em que esse livro, né, foi um dos objetivos, inclusive, de dar voz a esse silêncio, porque aquilo que se guarda internamente é necessário também que a gente exercite expressá-lo. Então, esse silêncio, dar voz aos silêncios, eu achei bastante interessante também, justamente sobre essa abordagem, que diz bem assim, a autora: pois meu silêncio não se faz ouvir, não há portas para poder sair, muito menos esperanças para curtir. Então, aqui fala também sobre alguns desses questionamentos internos, e eu acredito que um livro, a escrita, é uma forma muito bem elaborada, né, de conseguir externalizar aquilo que muitas vezes a gente não consegue dizer para outras pessoas, mas que a partir da escrita a gente pode conversar com nós mesmos também. Então, o desejo de ser o primeiro, né? Então, assim, essa outra, ela também tem esse desejo de estar em um papel principal, em ter um destaque, descobrir qual é o seu lugar, entende? Então, assim, eu achei interessante também, não tá escrito assim no livro, né, família, exatamente, né, família, nesse trecho, mas eu interpreto como sendo uma visão que muitas vezes podem ser escutadas dentro do ambiente familiar ou de pessoas que de algum modo deram algum tipo de suporte, em que muitas vezes tem essa, como se fosse uma obrigação de devolver algo em troca por aquilo que se é recebido, entende? Então, assim, seria um apoio ou seria um julgamento? Vou deixar a critério de cada um de vocês. Amanhã, quem sabe eu acordo, pois não quero ver ninguém, mas eu te dei tudo, por que você é assim, sua mal agradecida? Então, assim, né, é aquela coisa, né, que alguém dá algo e busca algo em troca, nessa necessidade ou obrigação vista socialmente de retribuir aquilo que foi recebido. Então, assim, isso é apoio? É um julgamento? É os dois juntos? É uma outra coisa? Eu aconselho vocês fazerem a leitura para poder tirarem as suas próprias conclusões também. Então, assim, também tem essa necessidade de ter alguns amigos, porque muitas vezes ela se apresenta como estando sozinha. E que ela também queria um amigo, né, algumas amizades para poder desabafar e fazer coisas que também fossem legais. Em um determinado momento, lá na página 63, ela se apresenta, né, como sendo odiada. Odiada no sentido como assim, né? Deixa eu pegar o trecho aqui certinho. Então, assim, serafins sem cor que me rodeiam. Escrevo por opção, escrevo porque me odeiam. Sem cor, sem vida, sem chão. Então, assim,
ela se sente desse modo, né? E essa questão de se sentir odiada, eu interpreto assim, né? Com base na nota da autora, justamente por conta desses preconceitos, bullying que ela passou. Então, essas pessoas com esse tipo de comentários negativos, né? De algum modo também faz ela acreditar que ela é odiada nesse meio, né? Por não ser bem vista pelas outras pessoas. E assim, vale lembrar que o preconceito, pode ser considerado, né, dependendo da vertente, considerado um crime. Não é algo legal de se fazer, né? Esse tipo de situação, chacota de outra pessoa, zombar de outra pessoa, isso não é algo legal de se fazer, isso fere a pessoa, entende? Então, assim, o bullying é muito importante também que a gente continue falando sobre isso e evitar ao máximo esse tipo de comportamento, porque ele gera feridas em cada pessoa que passa por isso. Então, assim, também tem os encantos, né, gente? O que encanta o olhar para continuar. E isso eu achei um dos trechos mais bonitos, assim, que se tem, porque apesar de passar por isso tudo, por essas situações, existem sim coisas que podem encantar o olhar para continuar a buscar, seguir os seus sonhos, buscar conviver com outras pessoas que também lhe façam bem. Então, assim, né, descrição da história, o que de fato acontece, né? Uma história de alguém que não é a principal, é vista como um coadjuvante, é uma pessoa que está em segundo plano, uma pessoa que não é a principal no meio dessa história. É uma pessoa que está lidando, e reconhece também que ela pode ser luz, que ela pode ser trevas, depende do momento. Como assim, né? Cada pessoa tem um lado bom, tem um lado ruim, cabe reconhecer essas situações e definir quem você quer ser no meio desse percurso. E que também é necessário compreender que nós possuímos isso. Isso faz parte de nós. Às vezes nós teremos dias bons, às vezes nós teremos dias ruins. Às vezes nós seremos luzes, às vezes nós seremos trevas. E isso vai de cada situação. E isso também faz parte de quem nós somos e a busca por quem nós queremos ser. Então, assim, é um relato de alguém que quer ajuda? Eu vejo também que é um relato de alguém que ela quer o respeito, ela quer a compreensão. E também, sim, gostaria de ter ajuda, gostaria de ter outras amizades que pudessem, né, fazer bem sobre isso. Então, de modo geral, a história da outra eu vejo como um desabafo, é uma autorreflexão, é essa busca por respeito, essa busca por compreensão, é dizer assim, olha, esses preconceitos, essas bullying que eu passei, isso me magoou. Outras situações, essa falta de reconhecimento ou esse desejo pelo reconhecimento também fazem parte de mim. E dentre outras coisas, né, que cada um pode interpretar livremente, né, de acordo com sua própria leitura. Então, assim, agora vou falar alguns trechinhos para vocês e também algumas das minhas opiniões tópico, né? A outra e o mundo. Isso aqui que eu escrevi está baseado nessas páginas que estão aqui aparecendo na tela para vocês. Então, assim, ela fala sobre quem é, vai explicando quem é essa outra, como se sente, como vê o mundo e como também se sente em relação ao mundo. E também tem essa abordagem sobre os sentimentos internos, né? Como que ela sente todas essas emoções dentro de si. Então, a outra e o mundo é para a gente entender quem é essa outra que a autora está apresentando. O segundo tópico está relacionado à utopia, que para mim ele está relacionado com algo o que quer, né? Quais são esses desejos, quais são essas expectativas que é colocada em relação ao mundo, que almeja alcançar. E eu achei bastante interessante quando ela fala assim que quero por inteiro. Então, assim, esses sonhos, isso que for vivenciar, né, ela quer algo por inteiro. E também tem essa utopia, ela está relacionada a essa apresentação desses sonhos, desses desejos, como que também gostaria, né, desses tipos de romance e aborda sobre as chamadas coisas importantes. Então, essa utopia é, de algum modo, né, esse ideal, essa busca, né, desses desejos e anseios. Já no tópico 3, intitulado Pandora, fala sobre como lidar com algo que não foi alcançado. Eu vi desse modo, né? Que é essa busca por algo que não está sendo alcançado e descobrindo, né, que algumas dessas coisas irão gerar algumas frustrações.
Dando continuidade, aí vem a inquietude, né? Que é justamente o reconhecimento de onde está esse problema. São essas inquietações que ela sente em relação a ela e em relação ao que ocorre no mundo. E também se trata dessa busca de encontrar a si mesmo, tentando compreender quem se é, quais são essas inquietudes que levam e formam quem é esse sujeito, identificando e visualizando quais são esses problemas sociais, quais são esses problemas internos. Tarefas de Hércules. Tarefas de Hércules, para mim, ele trata justamente sobre essas frustrações e esses julgamentos que estão presentes na vida. Assim como resta a cada um encontrar a si mesmo. Eu achei isso bastante interessante, porque é justamente reconhecer que você pode estar em um meio, você pode ter as suas amizades, ter a sua vivência com a sua família, ter a sua vivência no seu ambiente de trabalho, mas cabe a você definir quem você é. Encontrar você mesmo, entende? Encontrar quais são os seus desejos, quais são as suas vontades, quais são os sonhos que você quer realizar. E a partir do momento em que você consegue encontrar a si mesmo, acredito que esse mundo todo ao redor, ele se transforma de uma forma que seja um pouco mais saudável. Então, agora, né, uma leitura de um trecho que está lá na página 53, que diz bem assim: mas quero voltar para o meu lugar, pois gosto de ser primeiro. Sem isso, não sou nada, só a pedra de um cenário festeiro. Então, assim, mesmo essa pessoa se enxergando como uma outra, uma pessoa que é coadjuvante, uma pessoa que não é a principal, em alguns locais existem sim algumas coisas e situações em que ela será a principal, em que ela será a protagonista. E é o reconhecimento também de que não serei principal em tudo. Não serei também coadjuvante em tudo. Em alguma coisa eu conseguirei sim ter esse destaque. Eu conseguirei sim agir com protagonismo. E isso está muito relacionado a encontrar a si mesmo e a buscar as suas próprias realizações e buscar também a concretizar os seus próprios objetivos a partir do momento que você reconhece o que são as suas frustrações. Entende? Porque assim, você tem um objetivo, aquele objetivo não foi alcançado, você lhe gera uma frustração. E o que você vai fazer em relação a isso? Quais são as outras estratégias que você vai buscar para que o seu objetivo de fato seja alcançado? Esse objetivo tem a ver com quem você é? Então, assim, são questionamentos, né, que a gente leva para a vida e essa busca, né, longa e muitas vezes que nós conseguimos pessoas, né, para nos acompanhar nessa jornada. E está muito parte de você respeitar e reconhecer quem você é, beleza? Caos. O caos, ele, para mim, ele se trata sobre esse eu interno, né? Quem é essa pessoa internamente? Que isso tudo aqui que passou, as frustrações, os medos, os julgamentos, isso gera um caos internamente. E muitas vezes isso gera um peso sobre ser quem é. Que muitas vezes é um ser que está apenas focado em cumprir metas, demandas, e muitas vezes esquece de si próprio ou não encontra um refúgio sobre isso. E também esse caos, a partir do momento que você reconhece esse caos interno, pode haver sim essa vontade, né, de recomeçar. E que os recomeços, eles fazem parte também de como lidar com todas essas confusões e frustrações. E que não é um delimitador para toda a vida, entende? Há sim possibilidades de recomeçar essa busca por quem você é, por quem você quer ser, para a realização, então, desses sonhos. Eu vi desse modo. E o último, né, tópico é chamado de fim. Esse fim, para mim, ele escreve sobre como lidar com a vida, sobre como lidar com a realidade e essa busca por lidar, desenvolver e enfrentar esses desafios. E esse tópico, né, relacionado a fim, ele, para mim, ele é um enfrentamento, entende? É o momento em que você aprende e busca enfrentar tudo isso que está acontecendo. Enfrentar essas feridas da alma, enfrentar essas contradições e fazer as escolhas. Fazer as escolhas que sejam também por você, que definam a sua vida, que definam quem você é, quem você quer ser. Entende? Então, para mim, esse tópico fim, ele é um enfrentamento
de tudo isso, né, que está acontecendo. Então, lá na página 78, tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês também, em que diz bem assim: o mundo mais colorido, mais vivo do que nunca. Isso para mim é um anseio, né? É você buscar ver esse mundo mais nítido, buscar ver esse mundo mais bonito do que nunca, no sentido de que mais bonito do que aquilo que se passou. É você fazer esse recomeço, é você buscar esse enfrentamento e de fato conseguir alcançar as suas metas, os seus objetivos. Então, assim, né? Uma resenha ela também precisa ter um paralelo com outras obras, uma interpretação. Então, assim, esse aqui é um filme que eu assisti, né? Observem, tá? As indicações de idade. Ele é um livro, mas também é um filme. Eu assisti o filme que tá na Netflix. E esse filme é Confissões de uma Garota Excluída. Fala justamente sobre isso, né, também, que eu acho que dá para fazer um belo paralelo, que é justamente a menina que ela vai mudar de escola e ela vai lidar com preconceito, vai lidar com bullying, vai lidar com preconceito na escola, vai lidar com preconceito entre os amigos, vai lidar com preconceito dentro de casa, e como que isso molda quem ela é. Ela vai se fechando, se fechando, se fechando, aí gera aquele sofrimento, aí chega um momento que ela não. Eu não quero mais passar por isso, eu não quero que a minha vida seja desse modo. E ela passa a mudar de atitude, falar para essas pessoas o que a fere, quem ela é, quem ela quer ser e o que ela gostaria de experimentar também neste mundo. Entende? Então, assim, Confissões de uma Garota Excluída, para mim também, né, é a história da outra, que também está relacionado a isso. E é uma pessoa que busca também, em outro momento, fazer esse enfrentamento a tudo isso que está passando. Então, aqui, né, tem a apresentação do livro da história da outra no YouTube, né, da editora Viseu. Eu vou deixar aqui, tá, embaixo na descrição desse vídeo. Também tem o canal da autora da história da outra, a autora, né, Thaís Moreira, que o canal do YouTube dela é Juno. Vou deixar o link aqui para vocês também. E caso vocês queiram, né, fazer a leitura do livro da história da outra e também tirar suas próprias conclusões, fazer suas interpretações e quem sabe até, né, escrever poemas, livros sobre vocês mesmos também. Eu vou deixar aqui também disponível. Então, pessoal, beijo e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. O que vocês acharam também, pode colocar aqui embaixo para mim, por favor, que depois eu respondo todo mundo.